No caso português, houve uma grande alteração em 1982, quando desapareceu o conceito da Revolução, que inicialmente, que era entre 76 e 82, um órgão de conceito do Presidente da República e um órgão que intervinha na fiscalização da constitucionalidade das leis. Depois houve a revisão constitucional de 1989, já depois da adesão de Portugal à Comunidade Europeia, e por último a revisão constitucional de 1997. Estas três revisões foram revisões bastante grandes, que mexeram em muitos artigos da Constituição. Para além disso, houve outras revisões não menos significativas, como uma de 1992, por causa do Tratado de Maastricht, que até é mais importante, porque deu caminho a uma diminuição da soberania do Estado, depois em 2001, em 2004 e em 2005. Portanto, a Constituição não tem permanecido imutável, nem nenhuma Constituição permanece imutável. De resto, mesmo a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição que tem já mais de 200 anos e que, para além dos aditamentos que já têm sido introduzidos, é uma Constituição que tem sido moldada pela jurisprudência do Supremo Tribunal. Basta dizer que no século XIX se admitiu, o Supremo Tribunal chegou a admitir a escravatura. Há um acordo do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em que se admitia a escravatura em pouco antes da Guerra Civil, 1856, se não me engano. Já agora vale a pena, acho que verem o filme Lincoln, que vem qualquer dia para aí, não sei se já chegou, sobre isso. Depois, os crimes eram iguais, mas separados. Somente em 1954 é que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos afirmou o princípio da igualdade, que sem segregação entre todas as raças. Portanto, a jurisprudência tem também um papel importante na evolução. E nós, por vezes, diz que a Constituição portuguesa é muito extensa. Ela realmente é relativamente extensa. Tem cerca de 300 artigos. Mas há Constituições maiores. E, se repararem bem, em geral os artigos são pequenos, não são grandes. E são artigos em que há divisão em números para facilitar a leitura. E tem epígrafos, que também facilita muito a leitura. No caso dos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos só tem 7 artigos. Mas esquece que, para além da Constituição Federal, há as Constituições dos Estados Federados. E que nos Estados Unidos, muito mais importante do que estar a interpretar o texto constitucional é conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal. Se forem aos Estados Unidos, há muitos filmes que mostram isso, aquilo que o jurista americano vai ver são as decisões dos tribunais anteriores, as decisões anteriores dos tribunais, que há a regra chamada regra do precedente. Isso é que faz a regra, ao contrário do que acontece no nosso sistema jurídico. A Constituição tem um preâmbulo, que é essencialmente, podemos chamar, uma certidão de nascimento da Constituição, diz de onde vem a Constituição, e depois tem os princípios fundamentais, em que se enunciam os grandes princípios em que aceita a Constituição. Eu já agora vou ler, se me permitem, só os 2 primeiros artigos, são os artigos básicos. E primeiro, Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. No texto inicial dizia sociedade sem classes, mas isso foi depois alterado na Constituição Constitucional de 1989. No artigo 2 diz assim: Estado de Direito Democrático. A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, baseado no soberania popular, no pluralismo da expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos individuais fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. De certa maneira, estes 2 artigos fazem o resumo da Constituição. Mas ainda até o artigo 2º e o artigo 1º, Estado de Direito Democrático. Então, esta ideia de Estado de Direito Democrático também é bem importante. Porque são 2 conceitos diferentes, Estado de Direito e Estado Democrático. Estado de Direito significa um Estado que vive sujeito ao direito, que respeita os direitos das pessoas, que respeita a segurança jurídica, que, designadamente, não tem polícias políticas, que não tem tribunais de exceção, que, etc, 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 todo um conjunto que tem regras sobre o processo penal, etc, etc. Democracia significa, como disse, soberania do povo. As 2 coisas conjugam-se. Historicamente, houve Estado de Direito, no século XIX, na Alemanha, sem democracia. Havia monarquias mais ou menos limitadas, mas não eram democracias. Também no século XX, quase todos os regimes, mesmo os mais totalitários, invocaram
a democracia. Portanto, Estado de Direito democrático conjugar democracia e Estado de Direito. É isso que aqui se pretende dizer. Os princípios são soberania popular, pluralismo, direitos fundamentais. Os objetivos são democracia económica, social e cultural e democracia participativa. Depois, a Constituição tem 4 partes. Uma primeira de direitos e deveres fundamentais, com, por um lado, direitos, liberdades garantidos e, por outro lado, direitos económicos, sociais e culturais. Uma segunda parte de organização económica, uma terceira de organização do poder político e uma quarta garantia e revisão da Constituição. Finalmente, tem disposições finais e transitórias. Portanto, é esse o texto. É fácil ler a Constituição, como dizia há pouco, porque a sistematização julgo eu que é compreensível. A primeira parte e a segunda parte, direitos fundamentais e a organização económica, são, por assim dizer, a constituição da sociedade, a constituição da comunidade, o Estado de comunidade. A terceira e a quarta parte são a constituição do poder, a organização do poder político. Depois, cada artigo, como dizia, se repararem, só tem uma frase, um período, se não divide-se em números, e cada artigo tem um epígrafe. Sei lá, por exemplo, artigo 15, estrangeiro para cidadãos europeus, artigo 16, âmbito dos direitos, artigo 207, júri de participação popular e assessoria técnica. Quer dizer, qualquer pessoa pode facilmente entrar a compreender, escusa de ler esta massa de artigos, basta ir ao índice e procurar a matéria que lhes interessa, ver os artigos que dizem respeito à questão que interessa. Portanto, a epígrafe é algo que ajuda muito à leitura da Constituição. Portanto, a Constituição tem esse texto e a Constituição, como disse, centra direitos fundamentais, direitos económicos, liberdades antigas, direitos económicos, sociais e culturais, com um grande conjunto de regras, de princípios, o princípio da igualdade, o princípio da universalidade, o princípio da proporcionalidade, da proteção da confiança, da tutela jurisdicional e vários outros que são estruturantes de uma qualquer Constituição de Estado de Direito Democrático. Neste aspecto, não há nenhuma novidade na Constituição. Depois, há muitos artigos que são inovações, que são diferentes daquilo que nós encontramos nos nossos países. Por exemplo, a grande atenção prestada à liberdade de imprensa, por exemplo, ao direito de antena, a grande atenção prestada à família, a grande atenção prestada aos partidos políticos. Por exemplo, na Constituição, poucas Constituições dedicam tanto atenção aos partidos políticos. Depois há a enumeração dos vários direitos e o princípio de interpretação é de que o direito deve ser interpretado procurando dar-lhe a máxima efetividade possível. É essa a ideia básica. A função dos tribunais é dar aos direitos a máxima efetividade possível. Claro está que, mesmo assim, há uma certa diferença entre as liberdades e os direitos económicos, sociais e culturais, porque os direitos económicos, sociais e culturais, em muitos aspectos, dependem de fatores económicos e financeiros e institucionais. Aquilo que se é chamado a reserva do possível. Mas, mesmo assim, não se pode invocar a reserva do possível para atacar aquilo que também tem sido chamado o mínimo de existência, aquilo que corresponde à essência da dignidade da pessoa humana. Depois, a organização económica, já disse há pouco, que hoje está muito próximo da organização económica dos países da Europa Ocidental, mas tem mesmo assim aqueles aspectos, aqueles fatores que eu há pouco sublinhei, subordinação do poder económico e político, coexistência de vários setores de meios de produção, intervenção do Estado, possibilidade de socialização, ou mesmo de nacionalização, participação dos trabalhadores, portanto, favor às cooperativas, etc. Na organização do poder político, há que distinguir a organização global do Estado, que se chama Fórum do Estado, com 3 grandes níveis, que são, em primeiro lugar, o Estado, a República, depois as 2 regiões autónomas, Açores e da Madeira, e finalmente as autarquias locais. E nas autarquias locais, basicamente, são os municípios os mais importantes, mas há também as freguesias. Agora é um tema de extrema atualidade, a reorganização das freguesias. Depois há o sistema do governo, que é a forma de relacionamento entre os órgãos de soberania. E no sistema do governo, como também todos sabem, há várias opções. Há vários sistemas de governo, não há um só. Há, por exemplo, o sistema de governo presidencial, nascido nos Estados Unidos, em que há um Parlamento e um Presidente, totalmente independentes. O Presidente
não pode dissolver o Parlamento não pode destituir nem pode provocar a demissão do Partido Presidente, a não ser em caso de responsabilidade criminal, chamado impeachment. E, portanto, se porventura não se entendem, tem mesmo que chegar a entendimento. A gente tem visto nos jornais as grandes dificuldades que sucessivos presidentes têm tido, por exemplo, para a aprovação do orçamento. Ou não, para a aprovação de leis, como por exemplo a lei do saúde e agora a lei das armas, que o presidente Obama quer que venha vir a ser aprovado. Tem que se negociar. O sistema presidencial é um sistema que exige um compromisso constante entre Parlamento e Presidente. E é por isso que, fora dos Estados Unidos, praticamente não há verdadeiro sistema presidencial. Há imitações na América Latina, na África, mas muitas vezes essas imitações conduzem assim a um superpresidencialismo às portas da ditadura do Presidente. É isso que nós temos assistido, ou assistimos quase desde os nossos na América Latina, agora menos, e é aquilo que assistimos na África. Alguns defendem o para Portugal, mas seria um desastre completo. Outro sistema é o parlamentarismo, o sistema parlamentar, nascido na Inglaterra, que domina na Europa, o sistema parlamentar, em que há um parlamento, há um governo, há um chefe de Estado, seja um rei, seja um presidente, mas o chefe de Estado basicamente simbólico, ou então arbitral em certos casos. Só em casos de emergência é que intervirá. Tudo se passa na relação entre Parlamento e Governo. O Governo de emanação do Parlamento. E, portanto, quando há eleições para o Parlamento, desde logo no fundo, é o Governo que acaba por ser eleito. Mas há uma relação permanente entre Parlamento e Governo. Por vezes diz-se que o parlamentarismo conduz ao presidencialismo do Primeiro-Ministro, mas não é inteiramente verdade, porque um Primeiro-Ministro, no seu parlamentar, está muito dependente do seu partido. E está muito dependente da situação no interior do Parlamento. E já tem acontecido, por exemplo, na Inglaterra, um primeiro-ministro mesmo muito forte de sair a meio da legislatura. O caso mais típico, recente, é de Margaret Thatcher, que a meio da legislatura foi obrigada a admitir-se por um apoio do seu partido. E nos países o mesmo tem acontecido. Não é, portanto, ter presidencialismo do primeiro-ministro não é um termo inteiramente correto. Embora seja verdade que, não sendo parlamentar, o primeiro-ministro tem um papel extremamente importante. E poderíamos ainda referir outros sistemas de governo, mas depois há o sistema de governo semipresidencial, que é aquele que nós temos e que existe também noutros países. Existe, por exemplo, em Cabo Verde, existe em Santo Meio Príncipe, existe em Timor, existe na Islândia, existe na Polónia, existe na Roménia. Na França, teoricamente existe, mas na realidade na França é um superpresidencialismo, só não degenera em ditadura, porque há uma grande cultura constitucional e democrática na França. No sistema semipresidencial, em vez de serem 2 órgãos políticos ativos, há 3 órgãos políticos ativos: o Presidente, o Parlamento e o Governo. O Presidente do Parlamento tem a mesma legitimidade, o sufrágio universal. O Governo emana do Parlamento, como no sistema parlamentar. Mas o Presidente não é meramente simbólico, tem poderes efetivos, preside, não governa, mas preside. Não é poder executivo, mas tem poderes efetivos importantes. Por exemplo, entre nós, poder de nomeação do Governo. Se há uma maioria absoluta no Parlamento, esse poder é reduzido. Se não há maioria absoluta no Parlamento, pode ser um poder importante. O poder de dissolução do Parlamento, embora sujeito a certas regras. O poder de iniciativa da fiscalização da constitucionalidade. O poder de nomeação para outros cargos do Estado. O poder de ratificação de tratados internacionais. O poder de convocação de referendo, embora sob proposta do Parlamento ou do Governo. Portanto, não é uma figura decorativa. É uma figura com poderes substanciais. E tem de outros países, mas não vale a pena referir. Portanto, isto é o sistema de governo. Finalmente, a fiscalização da constitucionalidade, que compete a todos os tribunais em geral, nos casos concretos. Qualquer um de nós, num caso concreto, em que seja litigante ou em que eventualmente seja arguído, pode suscitar a questão de inconstitucionalidade. O tribunal terá de decidir se a norma é ou não conforme com a Constituição. Se entender que não é conforme, não aplica a norma. Depois pode ou não haver recurso para o Tribunal Constitucional. E há também a fiscalização abstrata, entre as modalidades preventiva, antes da promulgação das leis, sucessiva, como agora aconteceu, depois da promulgação da lei de orçamento, e da inconstitucionalidade por omissão. Finalmente,
a revisão constitucional, que é feita, em princípio, ao fim de 5 anos. Mas pode ser antecipada por maioria, por deliberação de maioria dos terços, por maioria de 4/5 dos deputados em efetividade de funções. E que está sujeito a certos meios materiais que correspondem aos grandes princípios da Constituição. E basicamente é isto que eu tinha a dizer.